Uma cutucada nos italianos, né? E até os italianos entenderiam ele. Sim, né? Com o tempo, até os italianos entenderiam ele. Daí ele vai falar a verdadeira religião romana, né? Uhum. Sim, isso. São várias, são questões ali. Na verdade, essa contextualização é importante exatamente para a gente ver o momento, porque os dois textos têm um delay de quase 15 anos, né? Então, são dois materiais, e é óbvio que esse último material, o Triunfo da Religião dele, e para alguém que labuta durante esse tempo, tu tem um amadurecimento e tu agregou enormemente elementos que tu não tinha no primeiro, né? Então, claro. E eu acho que ele tá muito mais metafórico ali, tá no nível simbólico naquele último texto em relação ao primeiro. O primeiro, para mim, só para vocês terem uma ideia, eu como leigo, o primeiro para mim foi digerível, foi muito tranquilo. Ele foi muito por ele, sim. E ele foi muito, eu diria, objetivo. Já o Triunfo da Religião, esse não. Esse, na verdade, ele joga pérolas, ele joga elementos, ele joga, na verdade, algumas sementes para germinar, para que o leitor, na verdade, faça alguma coisa com aquilo, né? Ele não está preocupado, na verdade, em ser claro, né? Essa foi a minha percepção, por exemplo, dessa diferença desses dois textos, né? Aliás, ele coloca ele como dentro do real, né? Ele diz, eu não escrevo para ser entendido, mas para ser lido. Isso é profundamente lacaniano, né? Lacaniano. No primeiro texto, eu me dei conta que nós, ao escolhermos, nós estamos sincrônicos e diacrônicos, né? Porque esses conceitos que ele traz da linguística, eles são muito úteis exatamente para o que a gente está fazendo. Eu fiquei muito emocionado de ver que a gente está numa sincronia muito boa, nesse sentido de pegar bases conceituais para o propósito que a gente está tendo para dar um sentido na contemporaneidade para a religião, né? E esse conceito sincrônico, a grosso modo, que ele traz da linguística, ele diz do significante no decorrer do tempo, né? E o diacrônico diz da cadeia significante, né? Daquilo que Lacan fala que um significante tem a ver com outro significante, e a gente na clínica sabe muito bem disso, né, Rô? O quanto pontua o que o paciente vai fazer com isso, e a questão de que a metáfora e a metonímia estão operando no discurso o tempo inteiro. Eu acho que estes conceitos, eles nos ajudam muito para pensar, e não por acaso está lá no Seminário da Ética, que é algo que nós estamos nos ocupando para pensar, né? Também é importante quando ele traz a questão da nostalgia do desejo, quando ele traz nesse início, assim, aquilo que a gente já falou, que não importa se eu sou ateu ou se eu não sou ateu. E ele diz mais ou menos isso quando ele se refere a Saulo, né, a Paulo de Tarso, e, bom, é um personagem que foi o propagador do cristianismo no Ocidente, né? E a partir daí a gente pode desenvolver um pouco mais, mas para entrar lá na questão da religião mesmo, né, no triunfo, é fundamental que a gente também pense no conceito de real. Posso pegar o gancho, porque essa é a introdução. Então, só para a gente, assim, só retomar, porque vai que alguém, na verdade, pegue para dar uma olhadinha nisso, a gente pode fazer um desenho de como tudo começou. Bom, nós começamos com uma possibilidade original, que houve um evento original, o Big Bang, e aí a nossa hipótese esse evento original tem um motor inteligente, ou seja, existe um processo inteligente que nós simplificadamente chamamos de Deus, mas um processo extremamente complexo, ou esse processo é um processo casuístico. Ele acontece sem que, na verdade, exista um motor, exista uma intencionalidade essa é a nossa ideia original. Então, essa para nós seria a realidade última. E aqui nós temos duas posições. Nós temos a derivação da primeira, de que esse processo inteligente tem um Deus, e a partir daí há uma apropriação pelas religiões, e aí o humano começa a fazer as suas imagens e os seus simbólicos sobre essa realidade. Nós temos as religiões, ou
na verdade, existe uma parcela de pessoas que acreditam na causalidade e simplesmente na probabilidade. Porém, como nós não temos nenhum desses dois fatos comprovados e nós não podemos, literalmente, do ponto de vista científico, dizer cabalmente é esse ou esse, ambas as duas situações são confissões de fé. Tanto aquele que acredita na casualidade, quanto aquele que acredita na inteligência e na transcendência. E sendo isso uma profissão de fé, e isso acaba sendo importante, é preciso distanciar isso na análise. Ela não pode, na verdade, essa minha fé, induzir a minha conclusão. E aí eu lanço para vocês peguem a questão, o desenvolvam, porque, como vocês acharem necessário, mesmo sem respondendo, mas para a gente entrar na questão quando Lacan retoma Freud e faz essa associação com a religião, e ele fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a introdução para a gente começar a falar no discurso aos católicos. O que isso significa para nós do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista ético e do ponto de vista contemporâneo para vocês? É muito interessante esse imperativo do amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas eu queria ouvir a Rô, que está com uma carinha ali. Não significa. Ruminando, né? Não sei onde é que o Pedro colheu que o Lacan diz isso, mas eu lembro de outra frase do Lacan que é mais ou menos assim, não sei se eu vou dizê-la na literalidade, mas é mais ou menos isso. Nós desejamos muito mais ser amados do que amar. Então... E amar é dar ao outro que não se tem. Tá certo. Então, né, quando diz amai ao outro como a si mesmo, né, eu não sei, agora me fez pensar que talvez o que a gente deseja mesmo eu concordo com Lacan, tá? Nós queremos muito mais ser amados do que amar. Aí reside todo o buraco negro do humano, todo o nosso narciso, toda a nossa necessidade de sermos reconhecidos, tá? Porque é isso, se eu tenho uma premissa. Se você quer enlouquecer alguém, não o reconheça. Tá? Então essa demanda de ser amado é intrínseca. Tá? Então, quando ele fala isso, o Lacan, Pedro, quando tu citas amar ao outro como a ti mesmo, eu não sei se ele não está falando dessa outra questão, que é o desejo assim, mais essencial do ser humano, que é ser amado. Sim, não. Claro, a gente se ama através do amar o outro, né? Tem a projeção, tem o nosso narcisismo em jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há um enlace, mas isso também é num processo muito de cada um, porque eu preciso, para me sentir amado, eu tenho que amar, né? A criança vai aprendendo isso, né? O Winnicott fala sobre isso também, sobre a questão da voracidade, da avidez com o seio, que a criança não pode destruir esse seio que a alimenta, né? Então, nesse processo todo do desenvolvimento, essa questão de aprender a amar é um desafio. E, no entanto, eu acho que uma coisa que tu traz, Rô, e que eu acho que é bem plausível, é que predominantemente a gente quer ser amado nessa dialética, né, nessa alteridade com o outro, enquanto objeto de amor, né? Até porque aí a gente entra no conceito de objeto, que o objeto nunca é alcançado, né? Não tem como tu encontrar, então tu está numa permanente busca desse amor, né? E nesse processo tu aprende a amar também, né? Mas é um processo, né? No campo religioso, eu acho que clinicamente pode ficar muito perigoso quando a pessoa nega o seu ódio,
né? Em nome desse imperativo, tenho que amar, então vai ficar constrangida de falar do seu ódio. Só que eu falei em Winnicott também, que é um referencial. Bem lembrado. Winnicott sempre dizia que o amor advém também do ódio, né? Ele achava ótimo quando o paciente, né, projetava nele o seu ódio para poder que o amor apareça. Eu acho que tudo isso está em jogo, que não dá é para fechar e a gente tomar esses imperativos, porque eles estão no campo do dogma. Tu tem a obrigação de amar o outro. Isso é um processo, né? A casa é sua, por favor, me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza, na completa emoção.